Essa exposição que teve, pronto, que está agora no PS1 MoMA em Nova York, que é a minha primeira exposição de museu, é um solo. A obra chama-se Este Quarto Parece uma República, e a obra foi comissionada originalmente para ser mostrada. Foi comissionada pela Jamek Contemporary Art, né, a galeria em Luanda, numa exchange com a Sadie Coles em Londres. No fundo, o programa chama-se Condo, e aquela edição chama-se Condo London, foi o Condo London 2025, que é uma espécie de troca de espaços entre galerias. Então o que acontece é que a Sadie Coles e outras 48 galerias em Londres convidaram galerias de outras geografias para ocuparem o seu espaço e para utilizarem o seu espaço, e a MEC, né, a Jamek foi convidada pela Sadie para utilizar o espaço para fazer um solo comigo. Então a obra foi produzida já em Amsterdão, na verdade, porque eu mudo-me para Amsterdão em setembro de 2024, e a obra foi produzida já em Amsterdão e depois é mostrada pela primeira vez em janeiro de 2025 em Londres. Nós depois tomamos a decisão de mostrar a obra, de que era aquela obra que iria para Nova York. Tive que fechar tudo em Londres, né? Tive que dissolver o meu estúdio onde eu vivia também, a minha casa, tudo, e vou para Amsterdão mais ou menos com uma mão à frente e outra atrás, e não tenho assim coisas, né? Tinha o estúdio novo que me foi dado agora por 2 anos em Amsterdão, mas não tinha coisas materiais, e pronto, no início um bocado a tentar adaptar-me àquela realidade e também observar tudo o que estava à minha volta. Uma coisa que eu reparei foi que aos fins de semana, especialmente aos sábado à noite, as pessoas, não sei, reorganizam a casa e livram-se de coisas que já não querem a nível de mobiliário. Tipo, sábado à tarde, sábado à noite em Amsterdão, tu vês colchões, geleiras, sofás, cadeiras. É meio estranho porque as pessoas põem as coisas no lixo, né, à porta dos edifícios, mas são coisas que muitas vezes parecem quase novas. E depois, acho que é domingo à noite que vem o council e vem apanhar essas coisas. E eu comecei a reparar nelas porque ia de bicicleta de casa para o estúdio, e comecei a reparar, também estando na bicicleta, estás tão perto do passeio, tão perto das coisas, e dá tempo de ver as coisas, e comecei a reparar nesse mobiliário. Chamou a atenção porque eu também já tinha na cabeça algumas ideias e algumas referências que tocavam em peças de madeira, que tocavam em peças de mobiliário, e especificamente uma visita que eu fiz, acho que há 3 anos, com um amigo também artista, o Hélio Bruno Buit, em Luanda, à entrada do mercado Kikolo. E então, nesse tempo que passamos na entrada do Kikolo, do mercado Kikolo, com esse senhor carpinteiro, num workshop assim a céu aberto, gigante, comecei a perceber que na verdade aquilo era uma forma produtiva de manter esses jovens não só ocupados, mas aprenderem uma profissão, a produzirem coisas com as mãos, a trabalharem num ambiente com várias pessoas, a respeitarem um horário, a receberem um salário com que eles até ajudam as próprias famílias deles. Então reparo nessas peças de mobiliário incrivelmente bem feitas. Claro que em Luanda é mais barato comprar ou mandar fazer uma cama até por medida do que comprar uma cama de má qualidade importada. E na altura eu reparo e depois começo a falar com esses jovens que estão a fazer essas camas, que na cabeceira, que se chama cabeceira da cama, eles cortavam ou desenhavam ou esculpiam símbolos, vários símbolos, um por cama. E eu lembro-me de pensar, como é que esses símbolos, qual é que é o critério para a escolha desses símbolos?
que estão nesse mobiliário. Eu tinha um bocado de curiosidade de saber, tipo, na minha cabeça, claramente que o cliente tinha escolhido aquele símbolo. Quando eu comecei a olhar mais perto para os símbolos, percebi que aqueles símbolos eram, na verdade, logos de corporações gigantescas, como a Nike, como a Apple, como a Igreja Universal do Reino de Deus. Eram logos que eram cortados e que eram esculpidos diretamente na cama. Então eu pergunto-lhes, então qual é o processo de escolher o logo? Como é que o cliente decide? Tem catálogo, não tem catálogo? Não tem catálogo, né? Mas qual é que é o processo? E eles começam a explicar que aqueles símbolos não tem nada a ver com o cliente não escolhe aqueles símbolos são uma escolha de cada um deles, e cada um deles tem tipo um símbolo ou vários símbolos que de certa forma os representa. Aquilo é como se fosse uma assinatura de autor, uma assinatura de artista, uma assinatura daquele jovem carpinteiro. O que para mim era super interessante, porque eu já estava a pesquisar e a pensar em merchandising que continha símbolos de corporações, que continha símbolos de partidos políticos e que continha símbolos de empresas, muito relativamente a um objeto que eu coleciono há alguns anos, que são t-shirts brancas de dormir com esses símbolos dessas corporações. Este quarto parece uma república. É uma frase que o meu pai costumava dizer quando entrava no nosso quarto, meu e dos meus dois irmãos, em Luanda, no nosso apartamento, nos combatentes. E no início dos anos 2000, né, que nós éramos crianças, adolescentes, eu era criança, e o quarto estava uma confusão. E então meu pai abria a porta e dizia: este quarto parece uma república. Fechava a porta e nós sabíamos que tínhamos que arrumar o quarto. Durante muito tempo eu não percebia o que aquilo queria dizer, porque na verdade eu tinha 5 ou 6 anos. O que queria dizer o quarto parecer uma república? Até porque eu lembro-me de ter essa reflexão. Uma república, eu acho que o meu pai está a dizer que o quarto está desarrumado, mas uma república é supostamente um corpo organizado. E então isso, pronto, há de desaparecer em algum momento da minha memória mais próxima, mas depois volta, e como muitas coisas que eu arquivo, acumulo, tento guardar, eu escrevo assim notas em pedaços de papel à toa, e muitas vezes até em post-its, e depois perco-os, mas eles estão em algum sítio. Estão dentro de um livro, de uma agenda, sei lá, debaixo da cama. O quarto continua a parecer uma república, por isso essas notas estão em qualquer lugar. E eu, um pouco antes de mudar para Amsterdão, a organizar o meu estúdio, encontro um post-it que diz: este quarto parece uma república. E dizia também papá, né? Como se eu me fosse esquecer que aquela frase era uma frase dita pelo meu pai. Esta frase, antes de ser dita pelo meu pai, foi dita pela minha avó ao meu pai durante a infância do meu pai, nos anos 50, em Luanda. E tinha a ver com quando Portugal vira república. Nos primeiros primeiros 10 anos de república, Portugal mudava de presidente dia sim, dia não, golpe de Estado sim, golpe de Estado não. E então mesmo, e Portugal e Angola ainda estava sob ocupação colonial portuguesa. E então, mesmo da perspectiva daquele território ultramarino português que era Angola, havia a ideia de que a república era uma coisa instável, e o que estava acontecendo na metrópole era uma coisa desorganizada, e que aquilo não funcionava bem, e que aquele sistema se calhar não era ideal, ou que não estava afinado. Então essa frase na verdade vem dessas trocas de presidente de Portugal, e do que significou virar uma república para Portugal e para esses territórios ocupados por Portugal, inclusivamente Angola. Eu espanto-me que aquelas camas têm o símbolo da Nike, ou o símbolo da Apple, ou o símbolo da Igreja Universal do Reino de Deus, mas não me espanto que uma vida inteira eu dormi e existi no espaço de maior intimidade, no espaço de sonho, no espaço de descanso, e como adulta, até num espaço de romance, com uma t-shirt que
tinha um símbolo desses qualquer, ou que tinha uma cara de uma pessoa, por exemplo, a cara do presidente. Então, para mim é interessante pensar como é que aquilo é normalizado, é naturalizado naquele espaço doméstico, naquele espaço familiar, e qual é o potencial desses objetos para nos influenciar. Então, a exposição é composta por peças de assemblagem, são esculturas de assemblagem, em que a mobília é mobília que eu encontrei em Amsterdão, tanto na rua, mas depois a certa altura também comecei a entrar em contacto com pessoas que eu queria encontrar algumas peças mais específicas, como por exemplo a cama, e eu comecei a depositar aquelas coisas no meu estúdio e a pensar como é que eu me relacionava com aquilo, porque na verdade uma preocupação grande que eu tinha era que materialmente aqueles objetos não me pertenciam. Que eu estava a colecioná-los, mas que eles não me pertenciam, um pouco como também eram essas t-shirts que nos são distribuídas como se fossem um presente, mas se calhar é um presente que funciona mais como um contrato ou como um cavalo de Troia, né? Porque ele cria uma naturalidade de um nome, de uma organização, de uma instituição na nossa vida em casa. As obras na exposição são peças de mobiliário que são combinadas, que são modificadas e hackeadas por mim no estúdio em Amsterdão, e a certa altura, enquanto eu estou a trabalhar nessas peças e um bocado também a rejeitá-las porque não percebia bem a minha relação com elas, eu tenho acesso àquilo que é o Dutch Tropical Royal Institute, que é o Instituto Holandês Real Tropical. E nesse instituto, que é bem perto da residência, de onde é o meu estúdio, há uma secção, é uma espécie de, eles chamam aquilo de biblioteca de madeiras, que no fundo não é uma biblioteca, aquilo era um catálogo com madeiras, com amostras de madeira de todo o mundo, perto do sul. E de muitos países do mundo, e então eu encontro uma secção que é a secção de Angola, com amostras de madeiras de Angola que eram na verdade utilizadas para empresas e pessoas holandesas com muito acesso socioeconómico, financeiro. Essas madeiras eram escolhidas como amostra e depois essas pessoas encomendavam o corte dessas árvores nesses territórios, incluindo Angola. Então, Angola exportar é um bocado um exagero, porque essa madeira foi extraída, não foi propriamente exportada por vias aceitáveis, mas essas amostras de madeira, algumas delas de espécies que até já estão meio quase extintas por causa da quantidade de exploração, estão neste momento sentadas, essas amostras, em Amsterdão. Eu começo a perceber que há ligações entre o mobiliário holandês que eu estava a encontrar na rua e essas madeiras tropicais nossas. Resultado, aquelas peças de mobiliário que eu achava aquelas peças de mobiliário que eu achava que não tinham nada a ver comigo, na verdade eram feitas, possivelmente, algumas delas, com madeira originária de Angola. E então eu aí ganho quase com consigo dar um passo na direção desse material com que eu agora já me conseguia identificar, e tentar desenvolver as possibilidades desses objetos, tanto semióticos, tanto nos símbolos, como a questão material de eu estar em Amsterdão e ter acesso à madeira possivelmente angolana. Mas entretanto também queria encontrar, e isto na rua não encontrava, queria muito encontrar uma cama, porque a cama era um indicador importante daquele quarto que parecia uma república. A cama também era um indicador importante da abertura que eu queria fazer relativamente àqueles símbolos que estão a ser colocados em camas por jovens angolanos a desenvolverem esses objetos de carpintaria e de mobiliário, e desses sistemas de aspiração que existem
com esses objetos e com esses símbolos. Então eu vou atrás de uma cama e consigo encontrar uma cama online e consigo negociar o mobiliário de quarto, e depois vou para outra cidade, para o The Hague, comprar essa cama a um casal de diplomatas americanos. Esta cama tinha saído de Nova York há qualquer coisa como 20 anos e era mobiliário deste casal de quarto já há 20 anos. Já tinha estado na Áustria, eles em missão diplomática, e depois na Holanda. E eles vendem uma cama como se fosse madeira sólida. A descrição era cama americana queen size de madeira sólida. E eu compro a cama, levo a cama para o meu estúdio e o resto do mobiliário também de quarto. E a primeira coisa que eu faço quando um objeto que eu não conheço entra no meu estúdio é pegar num Black & Decker e fazer um buraco para ver o que é que está dentro. E assim que eu furo uma das laterais da cama para ver como é que era essa madeira sólida, que na verdade era o que eu queria ver, eu percebo que a cama era feita de veneered plywood. E então pronto, eu percebo que a cama é feita de madeira prensada. Por trás da cama dá para ver os autocolantes e os selos de que a cama é feita maravilhosamente na China. Também tinha MDF, muitos dos elementos são colados. A cama não é uma cama americana, não é feita na América, é uma cama americana, mas não é feita na América. E materialmente, até o preço que eles me pediram pela cama era de uma cama que seria sólida. E eu sinto que tinha sido enganada, no fundo. Eu já tinha dentro do meu arquivo de símbolos que eu pensava incluir nas peças de mobiliário em referência ao uso desses símbolos no Kikolo. Um dos símbolos que eu queria utilizar era o símbolo da bandeira da União Europeia. E quando eu me sinto enganada por aquela cama, eu decido que é justamente naquela cama em que tem que ir esse outro símbolo desse outro engano. E então a cama tem cortado na cabeceira as estrelas da União Europeia e as iniciais da União Europeia em inglês. Era importante essa relação para mim, porque uma das t-shirts que eu encontrei, não física, mas no arquivo digitalmente, foi uma t-shirt da União Europeia, utilizada e feita para o Clube de Agricultores Familiares de Cabinda em 2013. E é uma t-shirt que eu simplesmente vi uma imagem e depois comecei a tentar cavar para encontrar mais. Vi uma imagem de alguém que é responsável no Clube de Agricultores Familiares de Cabinda. Então começo a tentar perceber que é, outra vez, no fundo só uma t-shirt branca, mas com uma bandeira da União Europeia assim, gigante atrás. E então eu queria perceber que aquilo estava ali a fazer, um bocado como é que aquelas outras t-shirts todas estavam a fazer no nosso quarto. E eu comecei a pesquisar e percebi que aquilo era uma iniciativa da União Europeia com um valor altamente simbólico. Criaram um fundo para ajudar os agricultores familiares de Cabinda e no fundo parte desse fundo que já era, eu quando digo simbólico, é mesmo simbólico. Há toda uma produção de objetos de merchandise, incluindo t-shirts, e a melhor parte são os autocolantes com a bandeira da União Europeia, que são colados em ferramentas e em coisas que foram dadas ao Clube de Agricultores. Por exemplo, autocolante diretamente na enxada, autocolante diretamente no balde, autocolante diretamente na faca. É possível encontrar essas imagens na internet, mas assim, autocolante no bidon. E eu achei que semioticamente aquilo queria dizer tudo, quer dizer, qual é o interesse da União Europeia de reclamar essa presença semiótica através de um projeto com muito pouco dinheiro, mas depois as imagens, a documentação, a evidência daquilo que foi feito, há um investimento enorme para fazer
essa documentação. Então essa relação documentação-impacto que a mim interessava. É super explicável porque é que é importante para a União Europeia ter aquela presença, porque é que é importante para mim reiterar que aquela presença vem com uma agenda, e como aquela presença vem com uma agenda, vem em todas as presenças desses objetos que vêm com símbolos e que vêm com símbolos que representam coisas que querem entrar na parte mais íntima da nossa existência. E essa exposição é um pouco a investigar a nossa relação com esses objetos, a naturalização desses objetos, a naturalização desses símbolos dentro do espaço doméstico, e com atenção para que essa consciência e que essas consciências políticas, essas consciências sociais, que elas nem sequer escolhem. Elas não escolhem a nossa idade, né? Elas não escolhem. Quando eu ouvia do meu pai que o quarto parecia uma república, eu tinha 5 ou 6 anos. Era inevitável que isto fosse acontecer em algum momento. E sim, isso é um pouco sobre a exposição, que é o meu primeiro show, e que é esse show que agora está aberto o meu primeiro show do museu, e que agora está aberto até outubro no MoMA Piazzolla, em Nova York, em Queens.